TV Santa Rita, a TV feita pra você. Grande abraço para você, meu amigo e minha amiga, que acompanha a programação da TV Santa Rita, nosso podcast, né? E hoje um podcast muito interessante para você que nos dá o prazer da tua audiência. Estou recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Marinela Carniato, né? Ela que esteve recentemente conosco no podcast, né? Esteve falando do lançamento do livro, que inclusive fui presenteado com o livro que está aqui, né? Para o Amor que Chega, escritora, entre as atividades da doutora Marinela, mas hoje ela está aqui para falar de assuntos interessantes que vão, claro, eu encontro, né? Do interesse de muitas pessoas que estão nos vendo. Doutora Marinela, prazer muito grande recebê-la em nossa programação. Prazer é meu, Marcelo. Enorme estar aqui de novo com você. O prazer é todo nosso, com certeza. Doutora Marinela, advogada internacionalista. Eu gostaria, primeiramente, que nos dissesse um pouco das suas atividades, dos cursos já feitos, eu sei que virão muitos por aí, e um pouco da sua carreira também nesse sentido, já que vamos falar do assunto propriamente dito. Bom, vamos lá. Faz 20 anos que eu estou fora do Brasil, tá? E eu me formei aqui no Brasil em Direito pela UNAERP, FADISC, né? Eu fiz 2 faculdades. E depois eu saí... Eu advoguei 10 anos aqui no Brasil. Eu advogava na área de execuções, falências e concordatas. Então, eu era uma advogada comercialista. Sim. Fiz isso 10 anos aqui. Foi um período de muito aprendizado mesmo. E depois eu mudei para a Itália. Nessa época que eu mudei para a Itália, uns anos antes, eu já comecei a trabalhar com cidadania italiana. E como que eu entrei nisso? Na verdade, foi meio no susto, sabe? Apareceu uma pessoa na minha casa um dia procurando as origens da família Carniato. E essa pessoa, que era um advogado também, que me introduziu nesse universo da cidadania italiana, que foi, assim, o meu pontapé inicial para o direito internacional. Então, quando eu morei na Itália, eu acabei ajudando muitas pessoas a reconhecerem a cidadania italiana. E depois, enquanto eu estava na Itália, eu estudei Ciências Políticas na Universidade de Perugia e fiz a minha proficiência em italiano pela Universidade de Siena, né? Bom, então essa foi minha fase italiana, que durou quase 6 anos, que eu morei lá. E, basicamente, nessa época, eu tinha filho muito pequeno, sim, sozinha com o maridão lá. Então, você imagina que era uma fase um pouquinho difícil. Mas eu estava bem, na época, já engajada com a cidadania italiana até então. Depois, eu mudei para Inglaterra. E, na Inglaterra, eu fiz a proficiência de inglês pela Universidade de Cambridge. E comecei a atuar como advogada internacionalista, até curiosamente sem saber que era advogada internacionalista. Por quê? Porque comecei a atender as demandas dos brasileiros residentes no exterior, né? Tinha clientes já que moravam na Itália, então atendia eles com o reconhecimento da cidadania italiana. E depois, na Inglaterra, as pessoas os ítalos brasileiros que me procuravam e me procuram até hoje, com demandas específicas a respeito de visto, aplicação de visto, né, para fazer residência e tal, ou também com questões da vida civil. Então, uma pessoa, por exemplo, que se casava no Brasil, mas tinha um filho na Inglaterra, construía patrimônio, precisava se divorciar, e por aí foi, né? Então, ainda hoje, continuo estudando, sou mestranda em Direito Internacional pela PUC de Minas, aqui no Brasil, e também mestranda em Negócios Internacionais pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Então, basicamente, é mais ou menos como eu estou me situando hoje. Maravilha. Nós sabemos que na Europa, né, pelo menos na Europa, né, há cerca de 1.600.000 brasileiros que moram na Europa, né? Maior número em Portugal, no Reino Unido, na Espanha, né? Na Itália, na França, né? Realmente, esses países aí que têm a maior quantidade de brasileiros que residem na Europa. Isso só para falar da Europa, né? 1.600.000 brasileiros. E exato, em 3 anos, né?
esse número cresceu 29%. Até 2023, né, eram 1.300.000. Hoje são 1.600.000 brasileiros. E isso é muito importante, sem dúvida alguma. Você, doutora Marinela, realiza consultas para pessoas que, porventura, tenham interesse de ir para a Europa, tentar uma vida na Europa, né? O que realmente, basicamente, é o primeiro passo para a pessoa que deseja, que tem o sonho de ir para a Europa ou por uma necessidade, tem que fazer para isso? Bom, a primeira coisa que ela tem que ter em mente é a escolha do local que ela está indo, porque cada país tem a sua própria legislação e a sua maneira de estar recebendo o imigrante hoje, tá bom? Então, por exemplo, se você está falando na Europa, vamos excluir Reino Unido, porque depois da Brexit não recebe mais os europeus, né? Então, vamos supor, olha, eu quero morar na Itália. Lógico que o primeiro passo é o reconhecimento da cidadania italiana. Então, a pessoa tem que buscar as origens, que eu costumo dizer, a pessoa me procura, né? Então, eu costumo dividir em atendimento e consulta. Sim. Por que o atendimento? No atendimento eu vou triar se essa pessoa pode ser consultada por mim ou não, tá? Então, eu faço uma coisa gratuitamente por 10 minutos, vejo o que ela está precisando, tá? E depois, se ela precisa de uma consulta, eu vejo, não, existe uma viabilidade dessa pessoa ter uma cidadania italiana, aí nós vamos começar um atendimento, marcando uma primeira consulta, onde eu vou ter um horário disponível para ela de uma hora em cheio, tá? E aí nós vamos traçar todo o organograma de que ela precisa, desde a parte documental. Então, olha, eu sou descendente de italiano. Ela precisa fazer uma pesquisa para achar onde está esse italiano? Ou ela sabe onde nasceu o antepassado italiano? Ela tem esse documento porque ela precisa fazer a prova de sangue, né? O iuris sanguinis, que a gente chama. Então, se ela não tem nada, a gente aí parte por pesquisa de genealogia, tá? Nós temos pessoas que podem fazer essa busca e achar, ou se ela já sabe, buscar esse documento. E a partir do momento que a gente tem esse documento, que faz a prova que aquele antepassado, o antenato, né, como a gente diz em italiano, realmente existiu, a gente vai montar a pasta da pessoa, com toda a documentação dela. Então, por que, doutora Marília, não querendo te interromper, já interrompendo, existem pessoas que têm o sobrenome, que têm a descendência italiana, mas talvez essas pessoas mesmo não sabem disso, né? Não tem esse conhecimento aprofundado que pode ter esta cidadania italiana, né? Então, é através do estudo da documentação. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, hoje, realmente tem pessoas que não sabem. Então, às vezes a pessoa procura e fala, nossa, eu queria tanto morar na Europa. Então, a gente fala assim, mas a qual país que você gostaria de morar? Eu gostaria de morar na Alemanha. Então, tá. Nossa, na Alemanha? Tá. E você tem, pelo menos, cidadania, alguma cidadania europeia? Eu não sei. Então, peraí, vamos pegar as certidões de nascimento sua, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, porque você vai achar, é ali. Então, a gente faz um serviço de arqueologia, né, que eu falo. Você vai buscar, porque em algum lugar vai estar escrito nesses documentos. Se a pessoa tiver um antepassado europeu, que vai estar dizendo na certidão. Fulano ou fulana de tal, italiano, entendeu? Ou de algum outro país. E é daí que a gente vai começar a fazer as pesquisas e vai buscar. Mais uma pergunta. A gente conversando surgem perguntas. Vamos supor, a pessoa tem o sobrenome, tem a cidadania italiana. Tá. Né? Aqui em Santa Rita nós temos várias aqui pessoas. Aqui é 99%, eu acho. Com certeza. É, tudo italiano. A pessoa tem uma facilidade maior, se ela tiver a cidadania italiana, de ir para a Inglaterra, ou isso não tem nada a ver? Não, hoje não. Isso foi até 2020, porque né, a Inglaterra em 2016 fez um plebiscito, onde foi votado para sair da comunidade europeia. Então, não faz muita diferença, mas hoje, para você ir para o Reino Unido, você pode ir com o passaporte brasileiro, contanto que você tenha como fazer a aplicação para um visto, ou de trabalho, ou familiar, que justifique que você fique ali. Mas por cidadania europeia, não mais. Não faz mais diferença. Infelizmente, a Inglaterra fechou as portas. Na Inglaterra e mais 2 países, né, ali do Reino Unido que realmente não fazem. Depois, nós temos a Irlanda, que tem a Irlanda da parte de Dublin, que ainda é europeia, e a outra parte não. Então, está meio confuso lá a coisa. Eu sei que, não sei se eu não estiver certo,
por favor, me corrija. Na Inglaterra, em Londres, propriamente dito, há cerca de 200 mil brasileiros, né? Nós somos campeões em tudo, né? É verdade. Eu escutei de dentro do consulado italiano, isso quando eu cheguei na Inglaterra em 2010, e comecei a atender as demandas dos ítalos brasileiros e começou a atrasar. Então, por exemplo, você vai fazer um pedido de transcrição, um ítalo brasileiro está lá na Inglaterra, nasceu um filho, a gente precisa fazer a transcrição do nascimento dele através do consulado, para que essa criança também tenha cidadania italiana. A gente fazia isso muito rápido antigamente. E hoje não, existe uma demora para processar essa documentação. E eu fui reclamar, imagina quem sou eu, no consulado italiano de Londres, que, poxa, por que está demorando tanto? E o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte: doutora, a senhora deveria saber melhor do que ninguém, porque a senhora é advogada e lida com brasileiros, que o número de brasileiros cresceu exponencialmente aqui. E nós tínhamos 40 mil italianos aqui, hoje nós temos praticamente o dobro, e são ítalos brasileiros. Então, você vê o que o Brasil é capaz de fazer, né? Ele tumultuou... Está crescendo cada vez mais. Né? Ele tumultuou o consulado italiano que estava num sossego. Porque o italiano mesmo é difícil ir para a Inglaterra. Sim. Mas o brasileiro chegou assim, de rodo, entendeu? E eu escutei isso dentro do consulado. E eu, né, fiquei quieta, porque eu falei, gente, eu não vou arrumar antipatia dentro do consulado, senão me tranca as práticas que eu estou fazendo aqui e eu não posso prejudicar os meus clientes. Mas não é que os italianos estavam gostando, não, sabe? Sim. Desse boom de ítalos brasileiros ali tumultuando o consulado. De repente, se a pessoa quer ir tentar uma oportunidade na Itália, ou na Inglaterra, ou em outro país da Europa... A senhora faz essa consulta também, né? Faço, como eu disse, no primeiro momento um atendimento. Eu estou muito receptiva a qualquer pessoa. Não existe custo para quem me procura num primeiro momento. Sim. E para eu escutar a aspiração daquela pessoa, né? É um atendimento muito rápido, 10 minutos com a prática que eu tenho, eu já sou capaz de sintetizar o que a pessoa está imaginando. Então, por exemplo, se ela tem o anseio de ter a cidadania italiana, por exemplo, eu posso dar conta. Eu tenho toda uma equipe preparada para fazer isso hoje. Mas se ela, por exemplo, tem uma cidadania portuguesa, eu tenho parceiras, entendeu? Parceiros que fazem. Espanhola, tenho quem faz. E por aí vai. Então, a gente tem que conhecer o perfil desse cliente que está procurando a gente, para que a gente possa fazer o encaminhamento da pessoa para a pessoa correta que vai atender ele, entende? Para quem está nos vendo no Brasil, aqui no Brasil, né? De repente, a pessoa não possui essa descendência, nem italiana, nem de outro país que seja, né? Sim. Como que a pessoa faz se a pessoa quiser ter uma oportunidade na Europa ou em outro país, né? Olha só. Como que a pessoa que não tem descendências nesse país, como que a pessoa faz ou não faz? Não pode? Faz sim. Faz. Nessa consulta orienta nisso também, nós né? temos toda essa... Porque assim, por exemplo, vamos pegar... Hoje, os dois países que eu estou mais atuante lá... Porque nós estamos falando de pessoas legais, né? Do caso legal, porque tem muitas pessoas que vão de forma ilegais, né? Mas a gente não aconselha de maneira nenhuma. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. por exemplo, se você for... Na Itália, por exemplo, existe N oportunidades. Você pode aplicar também para um visto de estudo, tá? Se você tem uma qualificação, você pode aplicar... para um visto de trabalho, tem até visto de nômade digital hoje. Sim. Tá? Existe. Na Itália também tem. Na Inglaterra, se você não quer, você não pode, vamos dizer, como você perguntou, ficar de maneira com cidadania, mas você quer ir para lá, você pode aplicar para um visto de trabalho, se você tiver a qualificação, tá? E a empresa que está te contratando, ela for reconhecida pelo Home Office, que é a Polícia Federal inglesa. Tá bom? Você também pode aplicar para um visto de estudo, se você tiver, obviamente, condições de estar pagando por esse estudo lá, tá? Então, um curso de inglês ou uma universidade, que não é barato, realmente não é barato estudar no Reino Unido, tá? Ou você pode fazer um visto de trabalho voluntário, que é, assim, a cereja do bolo que muita gente me procura. Por quê? Porque ele é um visto barato. Então, você pode ficar 1 ano no Reino Unido trabalhando para entidades filantrópicas, tá? Você tem lugar para ficar, você tem alimentação e você pode ficar ali 1 ano. E você praticamente tem que pagar uma taxa, que ela é bem pequena,
e você tem essa possibilidade assim para fazer ali um intercâmbio, digamos, de um ano. Para quem não tem o conhecimento, Reino Unido, eu gostaria que explicasse o que seria Reino Unido. Reino Unido são os países ali, né, da Sim, ilha, sim. né, que compõem Inglaterra, Escócia, Wales, que seria... Irlanda faz parte também? Não, A Irlanda uma parte, Uma né? parte. Uma parte. A outra faz da Europa. Então, Inglaterra, Escócia... País de Gales. País de Gales. Isso. E Irlanda ali, a de cima, né? Sim, do sim. norte. Então, a gente tem essa possibilidade ali de estar fazendo isso. Para quem gostaria de estar no Reino Unido, né? Hoje. Mas o foco maior é a Inglaterra, sempre foi. Sim. Todo mundo quer ir para a terra do Big Ben. É, Certeza. terra do Big Né? Ben. Que ela é mais charmosa, vamos dizer assim, né? Para o brasileiro que quer ir para a Europa, quer uma oportunidade na Europa, qual o país que você indicaria, né? Seria Nossa, é tão difícil. mais é uma pergunta complicada. É uma pergunta Uma complicada. pergunta em termos financeiros, em termos de gastos, em termos de ganhos, indicaria Itália, Inglaterra, algum país Olha, vizinho, eu tenho porque cliente... lá na Europa tudo é perto, todos os países são Tudo praticamente... é pertinho, mas as diferenças né? são gritantes. Então, Por exemplo, Espanha, eu morei na Itália. sei. A Itália como estilo de vida e como qualidade de vida é insuperável em comparação com a Inglaterra. Sim. Começa do clima, né? Porque na Inglaterra é sempre cinza. Sei. Vou te contar um negócio. Eu chego aqui no Brasil, eu fico uns 3 dias olhando para o céu e me perguntando, nossa, será que vai ter sol amanhã? Poxa, Porque na Inglaterra você acorda, todo dia tá cinza. sei. Quando você vê um dia de sol, você fala, nossa, tá sol. E você fica olhando pro céu, porque a coisa mais rara do mundo é você ver céu azul. E o inverno lá é rigoroso também, né? Ele é rigoroso, mas assim, muito difícil nevar. Sei. Tá? Então, é isso. Então, na Itália, nesse sentido, ela é melhor, mas a questão de trabalho na Itália é um pouco precária. Ainda é, em comparação com a Inglaterra. Sei. Na Inglaterra, você tem N possibilidades de você estar ganhando dinheiro. Se você não tem uma qualificação, se você entregar pizza, você está pagando suas contas. Tá? Você está sobrevivendo. Se você está lavando pratos, você está conseguindo sobreviver. Não estou falando que você está guardando dinheiro, pelo amor de Deus, Marcelo, porque é difícil. Entendo. Muita gente vai com uma ideia para a Europa achando que vai ficar milionário. Ah, nossa, eu vou... Não é bem assim. Isso daí é ilusório. Porque, na verdade, você ganha em Libra. Os você tem uma gastos facilidade, mas são os gastos altos. são altos. Tá? As Entendo. despesas são altas. É muito comum na Inglaterra as pessoas dividirem casa. Então, tipo assim... eu estou morando numa casa que tem, sei lá, 8 pessoas. Tá? É comum isso. Principalmente em Londres. E é difícil, porque não é todo mundo que está... Ainda mais brasileiro, né? Que está acostumado com isso. Então, chega lá, às vezes as pessoas sofrem um pouquinho no começo para se adaptar, para ter que dividir casa. E é complicado. Eu digo assim, qualidade de vida. Para quem quer ter uma vida parecida com a do Brasil, melhor ficar num país tipo a Itália. Tá? Se conseguir arrumar um emprego e ter um sistema lá, porque é muito parecido com a gente. Mas ainda a flexibilidade inglesa, ainda eu acho que ela é mais interessante para o brasileiro. Portugal é muito diferente? Olha, Portugal tem algumas políticas que favorecem o brasileiro. O maior número de brasileiros na Europa em Portugal, Então, talvez pela língua também, né? E pela reciprocidade, Sim, né? sim. Então, você tem muita facilidade. Inclusive, agora, eles fizeram uma facilidade lá. Não é a área que eu atuo, Sim. mas eu sei que eles têm ali, criaram uma facilidade para os brasileiros poderem ficar em Portugal. Mas, assim, eu tenho muitos clientes que vêm de Portugal, brasileiros, que não gostaram de ficar em Portugal. Sei. Existe muito... Dizem, né? Eu não posso dizer, porque comigo não tenho, nunca... Mas dizem que tem muito racismo. Muita diferença, sabe? Muita coisa assim. Então, acabam que não ficam em Portugal. Tá? Entendo. O pessoal não curte muito, não. É aquilo. A Inglaterra fechou as portas, mas ela era o destino preferido dos brasileiros. Mas quer dizer, fechou as portas, não recebem mais? Como Os ítalos brasileiros com a sua descendência europeia, não. Fechou as portas. Se você tem um passaporte europeu hoje para entrar na Inglaterra, ele não faz diferença. Antigamente, você entrava como italiano, arrumava um emprego, fazia a sua residência e você estava legal. Hoje não funciona mais. Desde dezembro de 2020 acabou isso. Então, você tem que ter um emprego, ou você ter um curso, alguma coisa para você cursar, ou você casar com alguém que reside lá, tá?
Então, você tem um marido, sei lá, uma pessoa da família, você pode aplicar tanto pela legislação europeia, se quem estiver lá, por exemplo, está antes de dezembro de 2020, portanto, pode aplicar pela lei europeia, um pai, a mãe ou alguém assim. Ou se, por exemplo, você, exemplo, casou, conheceu uma brasileira que está lá como europeia, mas você se casou depois de dezembro de 2020. Você não vai aplicar pelo que a gente chama Settle Scheme, que é uma legislação europeia. Você vai ter que aplicar pela lei britânica. Entendo. E a lei britânica é muito mais cara. Ela pressupõe que você tem que ter uma renda fixa, ela pressupõe custas de seguro e pagamento de taxas ao governo muito mais altas. Então, é assim, você tem que estar muito preparado mesmo para arrumar mala e, nesse caso, ir para lá. É bem caro. É bem caro. Se eu tiver um serviço lá, assim, conseguir um serviço, um conhecido meu arrumou um serviço para mim lá, para mim morar lá e ir viver lá, tem condições de fazer isso na Itália ou na Inglaterra ou não? Se você estiver dentro dos requisitos... É uma pergunta que eu tenho certeza muitas pessoas estão se fazendo agora. Sim. Né? Se a empresa que está te contratando ela é regulamentada pelo órgão federal, né, que é a Polícia Federal no caso, sim, você tem condição. Inclusive, a aplicação de visto de trabalho pela Itália costuma ser um pouquinho mais chato, vamos dizer assim, do que pela lei britânica, que é a inglesa. Tá? Então, tudo vai. Se você achou, no caso, a empresa, que ela está cadastrada pelo home office e que ela está te dando essa oportunidade de trabalhar lá, porque o mercado não achou outra pessoa, vamos dizer, com as qualificações que você tem para estar trabalhando lá, não tem problema nenhum. Você vai entrar tranquilo, vai fazer aplicação de visto e vai estar morando legalmente. Tudo bem. E se você, doutora Marinella, for só a passeio lá, né? Assim, não precisa, assim, ter... assim, esse tipo de visto, não, de cidadania nenhum, né? Não. Agora, a partir de quanto tempo que você está lá, né, na Inglaterra ou na Itália, né? Com certeza, isso acho que faz parte da sua consultoria também. A partir de quanto tempo já é obrigatório a ter esse visto, essa permissão do governo, tanto inglês como italiano, né? Como que funciona Na isso? Inglaterra, quando você entra... Normalmente o visto de turista é 6 meses. 6 meses. É maior. Agora, então, até 6 meses pode ficar tranquilamente. Você pode ficar lá tranquilamente como turista. Sim. Tá bom? É uma oportunidade bem interessante para quem, por exemplo, tem família lá e quer ficar, quer ver se vai se adaptar de repente. Legal. Agora, na Itália e todos os países ali do espaço Schengen, tá, que a gente chama, é 90 dias. 90 dias? 3 meses? É bem pouco. Tá, 3 meses. Então, se depois de 90 dias você não tomou o rumo da sua vida, ou voltando para o Brasil, ou se qualificando para alguma coisa que vai te deixar legal, tá? Tem que voltar, tem que ir embora para casa. E até conversando em off, antes da nossa reportagem começar, existem pessoas que têm o sobrenome italiano, mas que também não podem, assim, não tem aquela facilidade de ter a cidadania italiana, né? É isso que acontece? Como assim você está falando? A pessoa não tem o sobrenome, mas é italiana. É isso que você está querendo dizer ou não? Como o nosso companheiro aqui que você estava falando, que o sobrenome dele é italiano. Sim. Né? Sim. Mas que parece que há um certo... sim, lá na Itália... Existem regiões... Trento, né? Trento. A região do Trento, ela passou cidadania até 2010. Tá. Porque era uma região que foi incorporada ao espaço italiano. Sim. Então, os trentinos, né, eles se reconheceram a cidadania até 2010, tudo bem. Se não reconheceram, eu já tive casos de pessoas que me procuraram com uma pasta completa de documentos, que não sabiam da limitação de Trento, e eu fui a porta-voz que teve que dizer, olha, infelizmente, não adianta. Essa documentação ela não serve mais, porque você perdeu o direito que você tinha até 2010 de estar fazendo reconhecimento da sua cidadania italiana. Entende? Sim. Então é complicado isso. É como, por exemplo, a cidadania por casamento. Antigamente, você estava casado com uma pessoa, eu estou lá, deu o período de tempo, 2 anos e meio, eu vou tirar minha cidadania, naturalização por casamento. Não existia a necessidade de fazer uma prova de proficiência do idioma, tá? Então a pessoa dava entrada na documentação, esperava... Isso na Itália? Isso, na Itália. Hoje não. Hoje a pessoa, para ser italiana por casamento, que é a naturalização, não é a cidadania por descendência sanguínea, ela tem que fazer uma prova de proficiência do idioma italiano. Ela tem que saber italiano para ela poder ser italiana.
Vou fazer uma pergunta agora. Os brasileiros que estão lá, de repente, um casal que mora lá, e a coisa não está muito bem entre eles. Sim. Onde que é mais difícil se divorciar? Na Inglaterra ou na Itália ou aqui no Brasil? Olha, eu vou te falar. É claro que a gente não deseja isso para ninguém, viu? Mas mesmo assim é uma boa pergunta. Olha só, depende. Eu costumo dizer que é mais fácil divorciar. Só para divorciar, só é mais fácil aqui. Ah, tá. Inclusive para se casar, viu, Marcelo? É mais fácil aqui no Brasil. Você sabe por quê? O Brasil é um dos poucos países que a legislação permite que os dois nubentes estejam representados por procuradores. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que me procuram lá, no Reino Unido, que se conheceram, 2 brasileiros. Então, eles me falam assim, nossa, onde eu vou casar? Então, vocês estão como aqui? Aí você tem que perguntar a questão imigratória. Ah, eu estou como turista, mas depois a gente está pensando em fazer isso, aquilo. Bom, então tá. Vocês querem casar mesmo? Queremos. Então, vamos casar por procuração no Brasil. Por quê? Porque um procurador para ele, um procurador para ela, está feito, está casado. Tá? E não é todo país que é assim. O Brasil, nesse ponto, é uma mãe, né? Sim. Porque você vai e você se casa. E o divórcio, da mesma forma, tá? Às vezes é muito mais fácil dissolver o vínculo matrimonial no Brasil, principalmente se não existe bens e menores envolvidos, tá? A gente tem, por exemplo, hoje, o divórcio notarial, que por escritura, né? Que é bem mais simples, tá? Então, eu acho ainda que o Brasil, num certo ponto, em questão da legislação, ele consegue, sabe, ser mais moderno, por incrível que pareça. O divórcio no Reino Unido, ele pressupõe coisas mais elaboradas. Então, acaba que demora mais. E nas suas consultorias, deve ter ouvido muita coisa, né? Quais os motivos dos brasileiros estar procurando cada vez mais, principalmente a Europa, para residir ou tentar uma oportunidade lá no continente europeu? Seria a questão financeira, a questão da segurança? Por que tantos brasileiros vêm procurando se deixar o seu país para morar em outro país? Marcela, eu acho que é questão de sempre, sabe? A falta de oportunidade. Sim. Eu não preciso ir muito longe. Por exemplo, vamos voltar na minha própria história. Há 20 anos atrás, quando meu marido foi, ele era empresário aqui, cansou, vamos dizer assim, de ser empresário aqui, sempre ficar naquela mesma situação, tá? E ele falou, não, eu vou embora, entendeu? Mas ele tinha todo o caminho legal, até porque também fui eu que fiz o reconhecimento da cidadania italiana dele, toda a documentação foi tudo preparada por mim na época. Então, ele achou por bem tentar. E normalmente é isso. A Inglaterra demorou um pouco mais? Então, nós ficamos quase 6 anos na Itália. Na Itália. E que, na verdade, eu não queria nunca ter mudado de lá, porque na Itália... Gostava da Itália? Eu gostava. Mas, por questões que ele acabou perdendo, né, o emprego dele, Sim. porque teve uma crise em 2008 na Itália, e aí ele foi para a Inglaterra, arrumou um emprego muito rápido, porque é o que eu falo, a recolocação em termos de trabalho na Inglaterra é sempre mais rápida. Mais fácil? É muito mais fácil. Sim. E aí a gente acabou indo para lá e estamos lá até hoje, né? Estudamos o nosso filho lá, que se formou em Direito também na Inglaterra. E ele também tem um emprego que já faz... Nessa empresa que ele está, faz 10 anos que ele está, entendeu? Então, eu acho que sempre é a mesma questão. Lógico que tem pessoas que procuram por outra razão. Eu tenho clientes que me procuram por asilo político. Ah, tá. Existe, tá? Entendi. Tem pessoas, por exemplo, que saem daqui com problema com traficante. Precisa ir embora porque o traficante está ameaçando, Sim. entende? Existe um monte de situações. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tinha negócios aqui no Brasil, boa condição financeira, mas cansou por causa de violência, por causa de falta de paz. A gente ainda tem uma certa... Tirando a guerra agora, que está tirando o sossego da gente, tá? Mas você sai na rua, você tem mais tranquilidade. É um país seguro para se viver, ou países seguros para se viver, Itália, Inglaterra, ou doutora Marina? São, porque olha só, eu vejo, lógico, eu tenho o meu filho, hoje ele já está com 24 anos, né? Então, mas quando ele era mais jovem, tipo 15 anos, 16 anos, eu deixava ele sair na rua com uma segurança, assim, por quê? Porque é muito difícil acontecer alguma coisa. Não é que não aconteça, Sim. Mas é muito difícil. Por exemplo, aqui, eu não sei hoje, né? Porque, enfim, eu já estou meio assim, meio por fora. Mas a gente via muito acidente de trânsito com menores, ou com... Ainda tem, sim. Ou com jovens Brasil motoristas, né? A pessoa bebe, acaba... Lá não existe isso. A consciência do inglês é tão grande em relação à bebida
e dirigir, que se ele for beber, ele sai de táxi. Ele não vai pegar o carro aqui no dele. Brasil já se melhorou a questão da bebida e direção, já se melhorou. Sim, eu imagino. Mas ainda acontece, né? Porque lá não, mas lá é uma consciência, Sim, entende? sim. Você não vai ver eles falando assim... Os amigos do meu filho, com 18 anos, 17 anos, tinham essa consciência, porque lá tira a carta com 17. Ah, 17? Mais novo. E eles já falaram, não, a gente vai hoje pro pub, né, que é o bar, né, em inglês, e a gente não vai de carro, porque nós vamos beber. Então, nós vamos embora para casa de táxi. Entendo. Entende? É parte da cultura deles. E a legislação lá é muito pesada, né? Se você fizer alguma besteira no trânsito, não é que vai ser fácil. Advogados, né? Que é a sua área, inclusive, Sim. né? O advogado que é formado aqui no Brasil, ele pode exercer a profissão ou na Inglaterra, ou na Itália, no país da Europa, ou alguma restrição, tem que fazer algum mestrado, algum curso, alguma coisa nesse sentido? Bom, primeiro eu vou por país para responder Sim, essa resposta sua. Antigamente, até mais ou menos uns 2 anos atrás, existe um acordo de, vamos dizer assim, de cavalheiros entre Portugal e o Brasil com as ordens, né? A OAB e a OA, que era a Ordem dos Advogados de Portugal. Reciprocidade. Esse acordo foi quebrado. Então, bastava você ser inscrito aqui na Ordem do Brasil que você poderia pedir a inscrição na Ordem Portuguesa. Esse acordo foi quebrado, questão acho que de uns 2 anos atrás. Então, era uma porta de entrada para a comunidade europeia. Sim. Tá? Na Inglaterra, hoje, se você, por exemplo, eu como advogada brasileira, se eu prestar a primeira fase do exame, que a gente chama SQE, a gente pode ter a SRA, que é a OAB inglesa. Tá? Então, até meu filho costuma brincar comigo, né? Ele fala, poxa, você só faz uma prova se você quiser, porque eu nunca quis. E por que eu nunca quis? Porque existe um instituto dentro do direito inglês que se chama Mackenzie Friend. E o que é o Mackenzie Friend? Por exemplo, vamos dizer que você teve uma multa de trânsito lá na rua, lá na Inglaterra, e você foi para a corte, tá? Você foi para o tribunal. Sim. Se você como advogada brasileira, eu posso ir com você na corte. Eu posso falar para você, Marcelo, você vai falar isso para o magistrado, tá? Eu vou olhar teu processo como advogada, porque uma vez advogada, você é advogada em qualquer lugar do mundo, você sabe como você lida com as leis, você não é, né? Você vai ler, você vai entender. Mas você não. O que acontece? Eu não posso falar com o juiz, eu não tenho capacidade, ele não me dá a voz, mas eu posso falar para você o que você fala. Ah, Tá? Sim. Então, é um instituto bem bacana dentro do direito inglês e que, na verdade, eu nunca me vi na necessidade de me qualificar para isso, tá? Porque o meu leque de serviço na verdade, é mais outro. Mas existe essa possibilidade na Inglaterra. E na Itália também você pode prestar uma prova, tá? Para ter a carteira italiana. E também eu nunca me interessei. Por quê? Porque eu prefiro ainda trabalhar com parceiros. Entende? É um tempo que você perde para se qualificar que eu prefiro estudar me qualificando de outra forma. Para poder trabalhar de forma administrativa. E você, doutora Marinella, na Inglaterra hoje, residindo na Inglaterra, né? Existem parceiros ingleses de outros países também? Existe. Que fazem parte dessa parceria? Existe. Nós temos, inclusive... Que fazem parte dessa consultoria também, sim, né? O que é importante. Por exemplo, se você precisar hoje, vamos dizer que você está, não só de advogados, mas também de serviço notarial. Sim, sim. Tá? Então, eu tenho contatos com notários na Inglaterra. Se você precisar de uma procuração, vamos dizer, hoje, que você não pode passá-la dentro do consulado brasileiro, eu tenho notários que te atendem, fazendo o serviço da forma legal, tá? Uma procuração em inglês, que ela vai ser legalizada com a apostila de AIA, tá? Que a AIA é um instituto que nós temos para legalizar o documento, e depois nós podemos fazer a tradução. E aí eu tenho o meu braço direito aqui, vamos dizer assim, que eu tenho uma colega que trabalha comigo aqui. Agora a gente acabou de contratar mais uma, para poder fazer essa parte de fazer o registro no títulos e documentos aqui, fazer a tradução dentro da JUSESP, enfim. Marcelo, é bem minucioso o serviço, tá? Uma coisa que as pessoas devem estar nos perguntando também, que tem essa intenção de ir para outro país, né, principalmente a Europa, se a pessoa tem uma determinada formação, né, de repente nessa consultoria que a senhora realiza, tem como indicar essa pessoa para determinada área,
no seu serviço ou na sua especialidade na Inglaterra ou em outro país da Europa? Olha, existem empresas que nós indicamos que faz esse tipo de trabalho, mas nós, enquanto advogados, não damos conta já do que a gente faz. Então, lógico que, por exemplo, chega às vezes uma pessoa, o que é normal, olha, acabei de chegar, eu sou engenheiro, exemplo. Sim. Lógico que a gente tem uma noção de quem ele tem que procurar. Olha, você tem que procurar tal empresa de recolocação profissional, ou se você está querendo aplicar para um visto com essa qualificação. E aí existe também o nível de inglês, o que é pedido dentro do nível, entendeu? É complicado. É mais fácil passar para as assessorias especializadas. Na Inglaterra, tudo que você imaginar tem assessoria. Tá? Você fala, de recolocação profissional, tem assessoria. Eu quero voltar a estudar, tem assessoria. Então, é uma empresa, um país assim, muito focado, sabe? Muito segmentado nesse sentido. Então, a gente realmente não entra com essa ajuda. A nossa ajuda, basicamente, realmente, é regularizar a pessoa e colocá-la no caminho para ela poder se desenvolver. Sim. Tá? A pessoa que, de repente... E essa pergunta vai de encontro com aquela pergunta que eu fiz no início, né? Uhum. A pessoa que, de repente, não tem a cidadania para morar ou na Itália ou na Inglaterra, foi lá passear, gostou do país e quer trabalhar lá. Uhum. E quer realmente ter a cidadania. Uhum. Essa pessoa demora quanto tempo para... Tá tudo ok com ela, tá tudo certo, já que se ela realmente... tiver tudo certinho, quanto tempo ela pode ter essa cidadania e pode continuar trabalhando lá? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque olha só, vamos começar pela cidadania italiana, tá? Sim. Hoje você tem 2 caminhos, aliás, vamos dizer 3, o terceiro é tão longo que eu vou citar meramente porque ele faz parte do ITER, né? Vamos dizer assim, do caminho. Você pode reconhecer sua cidadania italiana hoje de forma judicial, na Itália, e existe um procedimento que nós aplicamos todo correto para que você possa usar a justiça italiana para alcançar essa finalidade. Isso demora mais ou menos de 1 ano e meio a 2 para você obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, tá? E depois isso só do pedido inicial até a sentença. Sim. Tá? Depois entra toda a parte consular. E o que é a parte consular? Porque, olha, veja bem, quando você tem um direito reconhecido por sentença, você tem um direito reconhecido por sentença, mas você não tem uma certidão de nascimento, você não tem a sua identidade, você não tem um cadastro consular, tá? Porque, por exemplo, você entrou com pedido de reconhecimento de cidadania lá e você se tornou italiano, pela justiça italiana, mas você mora aqui no Brasil. Como é que você vai exercer essa cidadania? Entendeu? E aí você tem que fazer a transcrição, que normalmente os juízes determinam, tá? Dos documentos que instruíram a ação, ou seja, certidão de nascimento, tal, tudo certinho. Aí depois vamos fazer a abertura do cadastro consular, que é o AIRE, e depois nós vamos fazer todo o pedido da documentação, passaporte, identidade italiana, código fiscal italiano, que é o CPF, entendeu? Então, isso é uma maneira de você ter. A segunda forma hoje que a gente tem lá é você ir diretamente para a Itália. Então, você vai... contrata um assessor, a gente tem também lá nossos assessores que a gente normalmente trabalha e faz indicação deles, que conhece faz muito tempo eles. Então, você vai chegar lá, você tem o reconhecimento da cidadania mais ou menos 4 meses. Ela é bem mais rápida. Sim, tá? Bem mais rápida. Mas depois também, essa pessoa, se ela não vai ficar lá, nós também temos que fazer a assessoria consular dela. Fazer todo o ITER de novo, ela tem que ter passaporte. Lá ela vai fazer a identidade, que normalmente é o que está acontecendo hoje. E depois... na parte consular vai fazer passaporte, vai fazer toda essa documentação. E nós temos ainda a terceira forma, que seria isso para os ítalos descendentes, né? Não estou falando de naturalização. Que você faz, por exemplo, por aqui, por São Paulo. Eu moro em Santa Rita, minha jurisdição consular é São Paulo. Você vai entrar na fila, esperar 12 anos e um dia você é chamado. Sim. Então, você vê que é bem difícil. Então, quem tem pressa via consular realmente é a última coisa que você vai fazer. Na Inglaterra, mais ou menos, funciona dessa forma. Na Inglaterra, ou é mais complicado? Não, a Inglaterra, quando você fala de cidadania, já é outra coisa. A pessoa ter uma vida tranquila lá, sem ilegalidade nenhuma, que pode morar, pode trabalhar lá. Então, depende. Se ela aplicar para um visto de trabalho, depende da qualificação dela. Pode ser por questão trabalhista. A pessoa pode estar lá. Ela não pode mais ir hoje... Tá. Porque ela tem um passaporte europeu. Sim. Isso fechou em dezembro de 2020. Tá. Mas se ela arrumou um emprego, ela vai fazer uma aplicação de visto, ele costuma ser muito rápido. Não é demorado. Ou ela casou com uma pessoa que está lá. Existe até um pagamento de taxa para acelerar isso em meses. A pessoa está lá, entendeu?
Isso para aplicação de visto. Na sua consultoria, você agiliza isso também? Nós temos parceiro que vai fazer essas aplicações. Entendo. Tá? Eu não faço mais. Era um serviço que eu deixei realmente porque eu não dou conta de fazer tudo. E a parte migratória, para ser sincero para você, eu acho um estresse muito grande. Entendo. Porque quando você lida com a pessoa mudando de vida, sabe? Ela tá saindo do Brasil e ela tá lá. É aquela coisa que a gente estava até conversando. Não dá. A pessoa, às vezes, você faz o seu trabalho de consultoria, orienta a pessoa como deve fazer. E às vezes alguma coisa lá não deu certo em algum sentido no que ela estava fazendo. Ela vai em cima de você, no caso. Vai. Né? É uma responsabilidade assim, tão grande, porque muitas vezes você fala assim, olha, e às vezes na própria aplicação do visto, você olha, e já aconteceu muito, porque como eu te disse, eu trabalhava no Citizen Advisor, eu fazia voluntária lá, e foi aonde realmente eu comecei a aprender a fazer isso. E você, pela documentação que a pessoa te apresenta, você fala assim, ó, tem buraco nessa documentação aqui, esse visto não vai passar. Mas a pessoa fala, não, mas eu quero, porque eu não tenho, eu preciso da entrada. Então, ela não quer ter o status de estar ilegal, ela quer ter o status de aplicante. Vamos dizer assim, eu estou aplicando. E você sabe que aquele visto vai dar problema. Então, muitas vezes eu era chata que falava assim, olha, eu não acho que você deva estar fazendo. Entende? Sim. Porque isso vai te resolver meses aqui, mas vai ser negado lá na frente. Você vai ter que fazer o apelo. Pro bem da própria pessoa, né? Pro bem da própria pessoa. Mas aí você passa por antipático, entendeu? Sim. Que você não quer fazer, ou que você... Eu escutei absurdos enormes já na minha vida, na minha carreira, de pessoas que chegaram e falaram assim pra mim, olha, você é agente da Polícia Federal, assim, da inglesa. E, poxa, fosse bom, né? Mas não, eu não sou. E eu, não, porque você não está ajudando. Não, eu estou ajudando. Eu estou te dizendo que você não tem documento suficiente para estar aqui. Foi uma precaução, né? Né? Mas não é todo mundo que aceita, tá? Você escuta absurdos e muitas vezes falta de educação, às vezes, da pessoa, porque ela acha que você está sendo tendencioso. Mas não é prática mesmo, né? Claro. A gente vê que não vai dar certo, entendeu? E a Polícia Federal Inglesa, que é o Home Office, ele é um órgão extremamente criterioso. Então, é até essa pergunta que eu iria fazer. Se a pessoa pretende morar na Inglaterra ou na Itália, não sei se as leis são parecidas, né? Não sei. O que realmente a Inglaterra ou o italiano não aceita uma pessoa para residir lá, para trabalhar lá ou para morar lá? O que não pode ter nos seus antecedentes aí? O que não Eles pode? são criteriosos com antecedentes criminais. Né? Sim, tanto é que quando você Por isso faz... que é os países seguros, né? Sim, quando você vai fazer uma aplicação de visto, qualquer seja ela, existem perguntas ali dentro que às vezes a gente faz até rindo. Porque eles perguntam até se você participou de atos terroristas. Levanta a capivara. Levanta a capivara mesmo, tá? E muitas vezes, quando eles desconfiam, eles fazem o que a gente chama de investigação overseas, ou seja, além dos mares. Sim. Eles vão puxar a informação daquela pessoa. E mais ainda, viu, Marcelo? Por exemplo, se depois, lá na Inglaterra hoje, com 5 anos de residente, mais um, então, por exemplo, você aplicou para uma residência, que nem eu, por exemplo, tenho settled status, né? Sim. O que é o settled status? Eu tenho mais de 5 anos de residente no Reino Unido. Se eu quiser, eu não quero, tá? Mas se eu quiser, eu posso ser inglesa já, tá? Então, o que acontece? Eu conto 5 anos mais um, eu faço aplicação para a cidadania britânica. Quando você faz a aplicação para a cidadania britânica, eles te viram do avesso. Por quê? Porque eles querem saber da sua vida, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que não tem problema, por exemplo, até de concordatas e falências, antecedentes criminais, se você mentiu em alguma aplicação, assim, é muito chato. Entende? É criterioso. É muito criterioso. Então, isso é uma grande briga, até, a gente já escuta muito isso, que tipo assim, qualquer italiano por direito de sangue, ele vai ter cidadania reconhecida, não existe impedimento desse tipo de coisa. Sim. Tirando a naturalização, obviamente, tá? Então, eles falam, poxa, os países que abrem para cidadania iure sanguinis, eles não veem um monte de coisa. Então, tiver um bandido lá, mas ele aqui no Brasil ele é bandido, mas lá ele é descendente de italiano, ele tem direito de cidadania, entende? Entendo. Então, por exemplo, você pega países como a Inglaterra, eles questionam, falam, poxa, mas que negócio que é esse? Aqui a gente é super criterioso para estar dando a cidadania, né? E vocês aí... Então, tem umas brigas lá meio esquisitas. E como que a pessoa, inclusive que está nos vendo, né?
nesse podcast, aqui na TV Santa Rita, em demais plataformas também, como que a pessoa faz para encontrar a doutora Marinela Carniato, advogada internacionalista, e todas essas áreas aí que podem auxiliar, ajudar a pessoa que queira uma vida fora do seu país, que é aqui o Brasil? Olha, Marcelo, eu costumo dizer que eu sou extremamente acessível. Sim. Sou muito acessível. Por quê? Porque normalmente, hoje, eu me tornei um pouco mais criteriosa. Claro. Então, há uns anos atrás, eu tinha assim, um atendimento que... Eu estou numa região, para você ter uma noção, que tem mais de 15 mil brasileiros. E eu sou, talvez tenha mais uma pessoa que atenda comigo lá, que é uma colega. Sim. Então, a gente não para, tá? E isso expõe a sua vida, de uma certa forma. Claro. Então, eu tenho um número de telefone, que é o meu WhatsApp, que está disponível em qualquer plataforma minha, então, ou no meu Instagram, o qual eu não estou divulgando muito, não divulgo mais o meu Instagram e nem o meu Facebook, porque foram 2 canais que no começo era realmente complicado para mim, tá? Então, eu participo de muitos grupos de estrangeiros dentro do WhatsApp, que é uma plataforma lá que a gente utiliza bastante. Mas como a pessoa que queira... Sim, então, a pessoa que normalmente ela quer entrar em contato fazer comigo... uma consulta, inclusive. Isso. Agora, nós estamos fazendo a criação do nosso site, tá? Nós já tivemos uma vez, mas aí teve alguns problemas, a gente tirou ele justamente porque a gente está mais estruturado, tá? Então, nós estamos fazendo a criação do site agora, para poder fazer toda a divulgação do nosso trabalho, tá? Mas, basicamente, hoje, a pessoa que me procura, ou ela sabe meu nome, então eu falo, às vezes, até o pessoal brinca comigo, fala que eu sou uma advogada de boutique. Eu acho muito estranho essa jogada, né, esse nome. Mas é por isso, porque é muita indicação. É muito tempo que eu estou fazendo esse trabalho, entendeu? Tanto é que a coisa mais normal é as pessoas me mandarem mensagem e falarem assim, olha, fulano de tal, que às vezes eu não sei nem quem é, acontece muito, que me indicou você. Entendeu? E, obviamente, que também tem pessoas que eu sei que eu conheço, que são clientes meus, que me indicam. Então, basicamente, hoje é isso. Mas isso é uma coisa que nós estamos agora fazendo já de uma maneira diferente, para as pessoas terem acesso ao nosso site, ao portfólio de trabalho que a gente desenvolve, as nossas parcerias, que são interessantes, que as pessoas conheçam, entendeu? O tipo de trabalho que a gente desenvolve. Mas, basicamente, hoje... eu estou disponível realmente dentro do Reino Unido. Então, é ali que as pessoas estão me encontrando. E a gente quer realmente agora vir para o Brasil para estar divulgando esse trabalho da gente. Então, essa criação do site e tudo mais está vindo para isso. Porque com certeza depois desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista aqui, algumas pessoas vão se interessar, né? Com certeza. Com certeza uma consultoria, né? E também um atendimento seu, porque já deu para perceber que competência você tem de sobra, né? Obrigada. E pode tranquilamente aí instruir essa pessoa para que realmente faça as coisas legais da melhor forma possível, né? Então, é só procurar, no caso, doutora Marinela Carniato, isso. Qualquer né? rede social hoje eu Rede social, isso, né? me manda um messenger ou me manda, por exemplo, uma mensagem via inbox no Instagram. Hoje, normalmente, eu estou assim. E é assim, olha... O Instagram O meu Instagram é meu nome mesmo, por hora, tá? Na minha empresa, não. Depois a gente vai ser... Claro, já tem o nome da empresa, que vai estar tudo. Sim. Mas, assim, para você ter uma noção, hoje, dentro de uma linha minha só que eu tô... Eu tenho 3 linhas, 3 números de telefone que eu uso no Reino Unido. Só numa linha eu tenho 1.200 clientes cadastrados. Puxa, que beleza. Só nessa, né? Então, assim, a gente precisou puxar o freio de mão para poder falar, não, peraí, eu não estou dando conta. Eu preciso realmente... E é o que a gente está fazendo agora. A preocupação de estar fazendo novos cursos, que, né, eu estou matriculada em 2 pós-graduação agora, que é para realmente melhorar o portfólio de atendimento. E também essa criação do site e essa pessoa que vai estar disponível para conteúdo, sabe? Então, a gente está se organizando para isso agora. Mas, como eu te disse, é meio... até agora, até então, eu sou muito feliz, porque é indicação. Sim. Sabe? Tudo aquela coisa, a pessoa que fez trabalho com a gente, olha, eu indico porque ela fez e deu super certo. E a gente tinha, assim, um índice bem alto. Para você ter uma noção, na época que eu fazia aplicação de vistos, eu tinha um resultado, né, de aceitação, de deferimento, né, vamos dizer assim, dos vistos, na base de mais de 98%. Puxa, que maravilha. Era muito difícil um visto não passar.
Nossa. É muito criterioso, né? Muito criterioso na aplicação. Mas, como eu te disse, é um ramo que eu prefiro hoje ter parceiras fazendo e eu não tenho mais interesse. Uma última pergunta, né? Marcela que gosta de perguntar. Doutora Marinela, se a pessoa quer realmente uma consultoria, uma indicação que não pretende ir realmente para a Europa, né? Tá. Para o Reino Unido, para a Europa, que deseja ir lá para os Estados Unidos, vocês têm parceiros que possa também... Temos. Você possa indicar a pessoa? Posso. Eu tenho colegas que estão advogadas... a gente normalmente não é nada contra os homens, claro, tá? Claro. Mas a gente trabalha basicamente com mulheres. Sim. As nossas parceiras. Temos 2 advogadas que estão atuando lá. Inclusive, parabéns pelo Dia da Mulher, né? Obrigada. Que foi dia 8. Foi dia 8, sábado, né? A gente tem sim, e lembrando que a assessoria que nós damos consular para os ítalos brasileiros, a minha assessoria e da minha equipe, ela cobre todos os consulados italianos do mundo. Poxa, que beleza. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que me liga, olha, eu estou no Japão. Nossa. E italiano que está lá, ítalo brasileiro que está lá. A gente tem condições de estar assessorando, tá? Então, na questão administrativa consular, então o nosso trabalho é bem abrangente. Toda a parte de transcrição, assessoria brasileiros que estão no exterior, através da legislação brasileira, a gente está sempre auxiliando. A gente também está no Reino Unido, dando todo o apoio para a população ítalo-brasileira e também brasileira, tá? Até luso brasileira, tá? E outras nacionalidades. Luso é Portugal. Sim, é Portugal. A gente tem condição de estar sempre assessorando. Sim. Se nós não podemos, porque não está dentro do nosso portfólio de serviços, nós temos a indicação de parceiros que vão fazer esse trabalho. Então, veja bem, é uma cadeia de pessoas que estão unidas e uma indicando a outra e trabalhando, e é bem legal mesmo, sabe? É bem bacana, porque a gente se sente sempre na condição de atender. E pelo menos encaminhar a pessoa que está precisando de um help ali, né? Está precisando de uma ajuda. E até para a senhora mesmo como profissional, né? É uma coisa que com certeza dá realmente aquele sentido de dever cumprido, ver a pessoa que tentou, deu certo e hoje tem um reconhecimento pelo trabalho que você fez. Olha, né? uma das coisas mais gostosas que eu falo, porque eu moro em Swindon já tem 15 anos, e meu marido costuma brincar muito com isso, Sim. porque eu saio na rua e ele fala, nossa, você podia ser candidata a prefeita. Porque assim, eu tô andando na rua, as pessoas vêm e falam assim, nossa, você que me ajudou, fez isso. Às vezes eu já nem lembro. Entendo. E por outro lado também, é gostoso quando você pega pessoas em situação que tá bem difícil mesmo, sabe? E a pessoa não consegue trabalhar, ou ela tá com problema de documento, ou ela tava assim, e de repente você encontra aquela pessoa, sei lá, 1 ano depois, e aquela pessoa tá no caminho do bem. Tá trabalhando, tá produzindo, tá feliz, sabe? É super gratificante. Então, nesse ponto, eu falo que eu sou muito sortuda. Sim. Porque eu consegui sair do meu país e levar para o meu país, para o país que eu estou morando, para fora, o direito, que é a minha profissão de escolha, como instrumento, sabe? De melhorar as pessoas lá fora. Então, não tem preço. Mas isso, principalmente, além de ser sortuda, claro, é muita competência, estudo e o trabalho, né, realizado. Obrigada. Não é mesmo. Parabéns. A gente tem que... o que eu estava te falando aqui antes da gente começar. Todo dia de manhã eu perco 2 horas estudando. Sim. Antes de começar o meu trabalho, eu estou todo dia lendo, me atualizando com legislação, vendo o que está correndo na Itália, vendo o que está correndo no Reino Unido, sabe? Vendo o que está correndo aqui no Brasil. Muitas vezes eu me antecipo, às vezes até com colegas que estão aqui, falam, olha, nós tivemos uma mudança assim, nossa, mas como é que você sabe? Porque eu estou assim a 1000 por hora. Eu estou sempre lendo, estou sempre me atualizando. Aperfeiçoando cada vez mais. Cada vez mais. E agora, na altura do campeonato, sim, sabe, você imagina, né? 2025 para mim, aquela correria das 2 pós correndo. Sim. E
nossa, sabe, eu tô assim, na e verdade... além de tudo, escritora ainda, gente. Barbaridade. Pois é, e a gente tem ainda peça de teatro, né? Que está correndo também, que tem ali o patrocínio da Margírios, que é a multinacional aí, né, de Porto Ferreira, e do governo do estado de São Paulo. Que bom. Que a gente participou Puxa. ela tem o patrocínio do governo do estado de São Paulo. Interessante. Já rodou acho que mais de 40 cidades. Puxa. A gente vai arrumando tempinho para tudo, né, Marcelo? Nossa, isso é muito bom. Estamos à disposição sempre para o que for necessário para divulgar, viu? Obrigada. Eu gostaria muito de lhe agradecer a sua participação, a sua presença conosco. Eu deixo o microfone à sua disposição para algum fato que tenha passado despercebido aqui pela nossa reportagem. Já lhe agradecendo muito e conte sempre aqui conosco da TV Santa Rita para o que for necessário. Os nossos diretores, o Carlinhos, o Calunga, sempre à disposição também para o que for necessário, tá bom? Obrigada. Olha, eu agradeço sempre, né, você, até outro dia a acolhida sua é ótima, de toda a equipe aqui, todo mundo, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Foi muito interessante, muito legal poder falar do trabalho, porque é um trabalho que, assim, principalmente eu que sou aqui da terrinha, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, o que será que ela está fazendo lá fora, né? Nem imagina o que a gente vem abraçando nos últimos 20 anos, né? E o trabalho e a estrada que a gente vem galgando, sabe? Para poder estar atendendo, para poder estar fazendo um nome legal e projetando, né? Porque, afinal das contas, eu sou daqui. Então, eu sempre falo muito de Santa Rita. É uma coisa que toda vez que eu posso, eu estou sempre escrevendo, estou sempre dizendo do amor, não só pelo Brasil, mas principalmente por Santa Rita, né, que é a cidade do coração da gente. E que, assim, é muito bom poder estar fora do Brasil e ainda continuar amando o Brasil. Porque é uma coisa assim que, na verdade, sabe, tem pessoas que vão, e eu lido com bastante brasileiros que falam assim, não quero nem saber mais do Brasil, porque aquilo é isso. E eu sempre falo, gente, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Apesar de tudo, hein? E eu deveria falar o contrário, né? Porque eu que vendo o serviço da pessoa, tá indo embora, mas eu sempre falo, gente, vá, é uma experiência maravilhosa. Existem pessoas, não só no meu trabalho, mas de outras colegas que são extremamente competentes e o que eu admiro demais e que são parceiras minhas também. Trabalho maravilhoso, meninas incríveis, mas o Brasil, ele tem uma coisa que não tem em lugar nenhum que eu fui, olha que eu viajei bastante. Nós temos uma alegria, sabe, que é impressionante. A gente consegue levar ela para qualquer lugar. Recebe a pessoa, recebe aquela pessoa que vem até de outro país com aquele amor, aquele carinho. Exato. Né? E você sabe que a gente agita qualquer lugar. Sim, você está, por exemplo, em Londres. Você está olhando, eu estava numa feira lá em Camden Town, de repente eu olho assim, uma barraca muito animada. Eu já falei... Tem brasileiro. Ali tem brasileiro. Então a gente tem essa alegria, né? Sim. E esse trabalho, essa maneira... E o meu filho, que é uma pessoa que foi criada... Porque meu filho saiu com 4 anos e pouco daqui. Sim. E ele está lá até hoje, já vai fazer 25 anos... E ele fala isso para mim. Ele fala, mãe, o brasileiro, vocês brasileiros. Ele fala, acho tão engraçado, porque como se ele não fosse, né? Ele fala, vocês brasileiros, vocês chegam se abraçando, se beijando, vocês estão alegres, você se encontra na fila do pão, você faz um amigo na fila do pão. Entende? É verdade. E então a pessoa fala assim, nossa, mas o brasileiro tem isso. Não, gente, o brasileiro é maravilhoso, sabe? Eu sempre falo muito bem do Brasil. Qualquer lugar que eu for, falo bem da minha cidade, falo bem do meu país. Amo o Brasil. Se eu puder, um dia eu volto. Isso é uma coisa que eu gostaria de poder voltar um dia para o Brasil. Não sei quando, não tenho previsão por hora, mas sim, tá? Então é isso. Eu falo que as pessoas tenham essa oportunidade realmente de sair do Brasil, como eu tive e como outras pessoas tiveram, mas que saibam sair levando o melhor nosso. Sim. Não chegar lá, dar trabalho para as pessoas, sabe? Não denegrir o nosso nome enquanto brasileiros. Então, por isso que eu falo, planejamento, vai sair do Brasil, planejamento, sabe? Planeja primeiro a sua documentação, vê se você pode, faz um bom caixa para você ir com, pelo menos, para 6 meses, ter condições de se manter, porque realmente em 6 meses você vai arrumar alguma coisa para você trabalhar, uma coisa ou outra vai dar certo, porque dá para todo mundo. Entende? Vai ter oportunidade de tudo. Mas se você for para ficar para sempre, leve o melhor do Brasil. Né? Entendo. E se você for para voltar logo, leve o melhor do Brasil e traga o melhor de lá. O brasileiro, como que o brasileiro é visto lá, o Marinela? Só para finalizar. Para finalizar, vamos lá. O brasileiro depende. Tá?
Por exemplo, se eu for falar para você, nós temos um problema hoje com cidadania italiana. Sim. Existe dentro do consulado italiano, isso foi dito porque eu tenho um contato dentro do consulado, ele disse para mim claramente, olha, existe uma portaria dentro dos consulados italianos no mundo dizendo para tomar cuidado com documentação de ídolos brasileiros. Isso quer dizer o quê? Que existem pessoas fraudando documentos. Sim. E não teve em nenhuma nacionalidade. Só o brasileiro fez o favor de ir lá e fazer esse favor, né? Vamos dizer assim. Agora, no geral, a questão de trabalho, o brasileiro ele é bem-vindo sempre. Porque o brasileiro não tem preguiça de trabalhar. Ele topa qualquer coisa. Você fala assim, eu preciso trabalhar sábado, domingo, até as 3 horas da manhã. Tá ótimo. O brasileiro vai fazer isso. Entende? O europeu não vai fazer, mas o brasileiro vai. Então, nesse sentido, nós somos muito bem vistos. Agora, assim, eu acho, Marcelo, que cada brasileiro tem que fazer sua parte. A partir do momento que você sai do seu país, você tem que provar que você é melhor até do que eles que estão lá. Sim. Entende? Com a nossa educação, com a nossa simpatia e com o nosso coração. Então, é isso que eu sempre falo para meus clientes. Não adianta chegar aqui querendo aloprar, sabe? A gente tem que realmente mostrar que nós somos um povo sério. Mas eu acho que o brasileiro está conseguindo. Sim, sim. Eu tenho certeza. Pelo que eu vejo, pelo que eu atendo, a maioria dos meus clientes, eu te falo assim, até questão de pagamento. Olha que interessante. Olha, acho que durante todo o meu tempo trabalhando no exterior, eu tive problema com 2 clientes para pagar. São extremamente corretos com o pagamento, sabe? Não tem problema. Então, eu acho que, assim, lógico que existem brasileiros que... Mas isso não é privativo do brasileiro, entende? Sim, sim. Enfim, só aquele caso do consulado que eu falei, porque realmente existe uma máfia dentro da cidadania hoje. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com quem está contratando para fazer documento. Doutora Marinela Carniato, foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu. Transmite um abraço muito carinhoso, muito forte ao seu pai, seu Antônio Carniato, Pode pessoa deixar. que eu estou com muita saudade, inclusive, dele. Será dado. E com certeza sinta-se sempre... já é da casa, já. Eu vou falar bem-vinda. Sinta-se em casa conosco aqui. Muito obrigada, eu já Rita. me sinto, tá bom? E vocês também precisando de qualquer coisa, tá bom? Qualquer plano que tenha, tô lá. Nós vamos aparecer na Inglaterra. Eu, o Carlinhos, o Calunga. O Carlinhos falou que vai vestir a saia lá do... Tá tudo certo lá. Espere-nos lá, viu? Qual que é o prato típico lá? Que vocês... O inglês é o fish and chips, que é o peixe com fritas, né? Com a gente batata. gosta, né, Carlinhos? Nossa, vida. Olha, mas o que tem de melhor lá é cerveja, né? Poxa, melhor ainda. Porque é o fish and chips and beer. Quer dizer, você vai tomar um chopp lá, que é aquele 1 pint, que é grande Deu água e maravilhoso. na boca agora. Não, é maravilhoso. De verdade mesmo. Eu estranhei muito a cerveja do Brasil. Sim. Porque a de lá é encorpada, né? Você toma a cerveja e você chega aqui e fala, nossa, meio esquisito o negócio aqui. Mas tudo bem. Faz parte da festa brasileira. Tá bom? Obrigado. Obrigada mesmo. Bom, gente, assim finalizamos este podcast, agradecendo muito o seu carinho e a sua audiência e com certeza nos vemos na próxima. Muito obrigado. TV Santa Rita, a TV feita pra você.